que vocês costumam fazer aí com limão? Só limonada? Eu conferi alguns truques aqui na internet que usam limão. Dicas caseiras aí para usar, né? Truquezinhos. E eu fiquei curiosa para ver se realmente funciona, então eu testei tudo para mostrar para vocês. Eu gosto bastante desses produtos que são naturais, né? Coisas que a gente tem em casa. Assim, a gente economiza, né? Com produtos de limpeza e também ajudam o meio ambiente, né? Não poluem o meio ambiente. Então, se vocês quiserem saber quais são esses truques e se funcionam, vem comigo. Minha primeira dica tem a ver aqui com a lavanderia. É para tirar aquelas manchas amareladas que ficam de suor, principalmente debaixo do braço, sabe, das roupas brancas. Então tem duas misturinhas que dá para você fazer aqui para ajudar a eliminar isso sem comprar aqueles produtos caros. Então a primeira dica é você fazer uma pastinha de limão com bicarbonato. Eu faço a olho aqui mesmo e aí eu esfrego com uma escovinha na região que está amarelada. E depois você deixa agir aí mais ou menos por 1 hora. Essa é uma das desvantagens desses produtos naturais, porque eles demoram para agir, não é tão rápido. Mas como estava muito impregnado, eu quis fazer aqui a outra dica, que é colocar a roupa de molho em água quente com algumas rodelas ou umas gotinhas de limão. Você pode fazer ou uma ou outra. Aí depois deixa de molho no sabão em pó, né, no sabão líquido por mais 2 horas e lava como de costume. No meu caso, esse truque não funcionou 100%, porque a roupa já estava amarelada há um bom tempo. Então, acho que eu precisaria de um produto mais forte, de alguma coisa específica. O ideal mesmo é usar isso. Assim que você volta, usou a roupa, já viu que está ali úmida, né, de suor, já usa esse processo, deixa de molho, faz tudo assim, né, como naquele passo a passo que eu ensinei aqui, para não acumular. E não deixa a roupa suada lá secando, né, num cantinho, no cesto de roupa suja, até juntar com outras para lavar, porque isso também pode ajudar a impregnar e ficar com odor. Então, assim que você chegar da rua, já faz esse processo de pré-lavagem e depois você pode juntar com outras peças na máquina. Agora eu vim aqui pro banheiro, porque um outro truque que dá para fazer com limão é limpar o box de vidro. Eu testei aqui e realmente funciona, tá? Só que não funcionou só passando limão, precisou dar uma esfregadinha depois com uma esponjinha. Vou mostrar pra vocês. Então eu passei aqui metade do limão, esfregando bem ele, vai dando uma apertadinha pra soltar. E deixa ele ali agindo também pelo menos uns 15 minutinhos. Eu passei aqui só de uns lados do vidro para testar, para ver como é que ficava. Olha só, não sei se vocês conseguem perceber o lado que eu passei, que tá agindo, e o outro que tá sem nada. Só de passar assim você vê que já sai sim aquelas manchinhas brancas. Aí depois é só enxaguar, não precisa passar mais produto nenhum. A única coisa que eu senti falta foi mesmo de esfregar aqui com uma buchinha, um bombril, alguma coisa, porque só passando assim a água sem fazer aquela pressão da esponja não deu certo, tá? Enxaguei, passei o rodinho, mas ainda ficou, tá vendo? Aí depois eu vim esfregando um pouquinho sem nenhum produto mesmo e sequei com um paninho. Tá vendo? Aqui ainda tinha ficado um pouco, não saiu completamente, porque faltou essa pressão. Agora aqui na cozinha, o limão também pode ser usado para outras coisas além da receita. Uma delas é para você tirar aquelas manchas que ficam escurecidas das panelas de inox. Eu não tenho nenhuma panela de inox aqui no momento, mas eu já tinha gravado essa dica lá em Portugal, então eu aproveitei as cenas para mostrar para vocês. Nesse caso também não funcionou muito bem, porque a panela acho que já estava acumulada, né, aquelas manchas, e não agiu tão bem assim. Então você espreme um suco aí de meio limão, mais ou menos, e deixa agindo por 15 minutinhos. Pode esfregar assim o limão na panela, igual a gente fez no vidro do box, e deixa aí um tempinho e depois é só lavar normalmente com detergente e uma esponja. Lembrando que não pode usar esponja de aço, tá? Mesmo nas panelas de inox, porque elas riscam e perdem a proteção e depois soltam substâncias que são nocivas para o nosso organismo. Então, talvez aí, se a cada vez que você usar, já passar o limão, né? No mesmo caso das camisetas, funcione mais, tá? Eu também não lembro se eu deixei agir, como fala, né? Agir que é para agir 15 minutos, mas não saiu todas as manchas. Aí fica a dica para você testar, né? Um produto natural, não vai danificar sua panela, mas eu vi algumas pessoas testando e funcionou bem. Eu acho que era mesmo por eu ter demorado para fazer esse processo. Então, se sua panela já estiver manchada há muito tempo, talvez não resulte tão bem.
O limão também é um ótimo desinfetante, então ele é ótimo para limpar as tábuas de carne, né? Principalmente as de madeira, mas serve para qualquer tábua. Então você esfrega ele ali com um pouquinho de sal e deixa agindo e depois enxágua. Vai ajudar a combater ali todas as bactérias que ficam, né, das coisas que a gente corta. Isso serve também para as colheres de pau, né? Aquelas colheres de madeira. Você pode deixar ela de molho numa solução de água com limão e aí ela desinfeta. Lembrando sempre de que esses itens de madeira precisam secar bem, tá? De preferência até no sol. Então, se você tiver um lugar que bata sol na cozinha ou uma janela, coloque ali para ele secar bem antes de guardar, porque senão vai embolorar, mofa e aí estraga mesmo. E por último, é um truquezinho aí que talvez vocês já conheçam, mas eu não conhecia e eu comecei a usar, que é pingar umas gotinhas de limão, né, nos grãos que a gente põe de molho, tipo feijão, sabe? Que dá aqueles gases indesejáveis. Então você põe ali umas gotinhas de limão, deixa agindo, deixa de molho de um dia para o outro, ou pelo menos 2 horinhas, tá? E eu gosto aqui até de fazer uma troca dessa água umas 2, 3 vezes antes de colocar para cozinhar. Assim vai eliminar bem todos os gasezinhos que ele solta, né? E isso não vai para nossa barriga, né? Então ajuda bem, tem me facilitado aqui. Eu vi também que com o gengibre também funciona, até na hora de cozinhar, pôr um pedacinho de gengibre. Então fica aí a dica, se você tem essas indisposições, faz esse teste, não fica com gosto e ajuda a eliminar os gases. E aí, vocês já conheciam algum desses truques ou conhecem algum diferente também usando limão? Me contem aqui nos comentários e testem aí também, tá? Porque deu super certo e dá para economizar. Só não deixa acumular, como foi no meu caso aqui, né, da panela e das roupas, que aí pode ser que precisa mesmo de um produto mais forte. Além do limão, tem outro produtinho que a gente usa muito, que também é o vinagre, né? Praticamente aí são as mesmas propriedades por causa da acidez. Então são 2 itens que eu gosto bastante de usar, misturado com bicarbonato. Tem várias dicas aqui no canal de limpeza, né, com esses 2 produtos que facilitam muito o nosso dia e nos ajudam a economizar. Eu queria aproveitar e falar para vocês aqui alguns versículos para encorajar vocês nesses dias. Um está em Salmos 39, que diz assim: Dá-me a conhecer, Senhor, meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como a sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, ó Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Então, eu vi muitas pessoas, né, nesse período de pandemia, que perderam a vida, né? Muitas pessoas que tinham condições, né, morreram. Muitas pessoas perderam entes queridos. E diante disso, a gente vê realmente a nossa fragilidade, né? Como nós somos pó, como nós somos nada. Qual tem sido a sua esperança aí? Em 1 Coríntios 15, 19 diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. E ainda tem mais um Salmo 112, 7 que diz, né? Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Então, se você crê em Jesus, se você crê nele, você tem uma esperança, né? As coisas nessa terra vão passar, nós vamos passar. E realmente, se a nossa vida se limita só a isso aqui, né? Ou crer em Cristo se limita só a essa terra, a ter bênçãos, a ter saúde ou coisas materiais, nós somos os mais infelizes. Porque a nossa esperança não se limita só a isso, né? Ela se limita em Cristo, mas por quê? Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna, né? E a nossa vida aqui, a forma como a gente vive, ela vai resultar para um viver eterno, né? Após a nossa morte, ainda tem uma eternidade que nos aguarda. Então, nós precisamos viver esse momento aqui, não pensando só nele, né? Mas pensando que tem algo mais para frente ainda, que tem uma eternidade, que isso aqui é só um pedacinho, né? De tudo que a gente ainda tem para viver com Cristo, né? No reino.
Então eu queria encorajar você, né? Apoie a sua esperança no lugar certo, né? Apoie a sua esperança em Cristo, que Ele morreu por você e Ele tem algo melhor para você. Não olhe só para as circunstâncias terrenas, não olhem só para o que está acontecendo, né? Para as crises políticas, para as situações que estão ocorrendo. Olhem para Ele, né? Porque realmente tem algo a mais, né? Não é só isso aqui. Realmente, se a gente olhar só para isso, a gente vai desesperar, porque é triste, né? Desesperador. Mas tem algo maior. E apesar de a gente passar por alguns sofrimentos nesse período, é para nos aperfeiçoar, para nos moldar, né? Para essa vida eterna, porque não é de qualquer maneira que nós vamos entrar lá, né? Vai haver um padrão, né? Vai haver um julgamento. E dependendo da forma como a gente vive hoje, isso vai ser considerado, né, para nós estarmos com Cristo naquele dia. Mas sem sofrimentos não tem como, né? A gente precisa mudar, a gente precisa ser transformado e é por meio das provas, né? Isso acontece desde que a gente é criança e vai continuar acontecendo. Mas nós temos uma esperança que vai além de tudo isso. Então era isso que eu queria encorajar vocês. Se você ainda não conhece Jesus, procure conhecê-lo. Leia a Bíblia, né? Procure se informar de tudo isso. Não fique alheio, porque ele tem uma viva esperança para você também. Grande beijo!